Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Você está feliz essa noite? Só o irmão, você está feliz essa noite? A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te ajuda, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que te sustenta. Aqui essa noite, Ele já está falando conosco aqui nesse lugar. Eu creio que você que saiu ligado da sua casa, ligado a Deus, Ele vai falar com você. Vai dar continuidade a sequências de estudos, como eu sempre falo, como trimestre. Veio falando, direcionando. Irmos a EBD, a escola bíblica, não só aqueles irmãos estarem aqui no domingo evangélicos, né? Colocar na quarta para que, né? De uma forma que existe pontos, ele existe. Eu recebo as informações da palavra só para mim. Eu recebo, eu compartilho. Então, quando eu estou ensinando aqui, eu quero compartilhar, então as pessoas também recebem. E quanto mais, irmãos, eu aprendi isso. Eu ouvia muito dizer, mas eu hoje estou vivendo isso. Quanto mais eu compartilho, aquilo que Deus me dá, mais eu tenho de Deus. Mas quando eu sou egoísta, eu recebo aquilo que é de Deus para mim, e guardo só para mim, quero só para mim, eu tenho pouco de Deus. Mas quando você compartilha, irmão, o pouco que você tem, ainda que seja pouco, já estou sentindo a graça de Deus aqui, ainda que seja pouquinho que você tem, não é muito, mas quando você compartilha o pouquinho que Deus já te dá, a Bíblia diz assim, ó, quando você é fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Então compartilhe a palavra de Deus, irmãos, né? Às vezes a gente vê tanta coisa engraçada, a gente vê tanta coisa, a gente compartilha, né? Então vamos compartilhar mais a palavra de Deus, vamos fazer com que a palavra de Deus seja anunciada, seja, né, pregada pelo mundo aí fora. Então você que tem a sua revista, você pode abrir comigo. A lição é a lição de número 10. Lição de número 10. Já está aqui, né?
Vamos lá? Lição de número 10. Fala sobre o cativeiro de Israel, reino do norte. A gente vai ver aqui o porquê Deus ele permitiu que o reinado do norte fosse ao cativeiro. A gente vai ver hoje o porquê o reinado do norte foi levado ao cativeiro e porquê Deus permite o cativeiro para o seu povo. Eu creio que você irá aprender, como eu também, todos nós. Texto, ora, vamos ler junto, como de costume. 3. 1, 2, 3. Textual. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Verdade prática. Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Então a gente vai ver que Israel ele foi advertido por Deus através dos profetas, através de reis, como nós já vimos, durante essa lição. E a gente vai ver como Deus ele tem um carinho e um amor, um zelo pelo povo, mesmo o povo na sua infidelidade. Deus ele permanece fiel, Então hoje nós vamos estudar isso. Deixa eu ver aqui o ponto central que nós vamos. Aqui o ponto central é: o Senhor disciplinou Israel através da sua misericórdia e justiça, Então por que Deus leva Israel ao cativeiro? Para trazer o povo de volta para Ele, Então Deus ele disciplina Israel, Deus ele disciplina o seu povo, por causa da sua misericórdia, como nós sempre falamos aqui, o pai ele só corrige o filho que ama. Então Deus, quando ele adverte, Deus quando ele disciplina o povo, é porque ele ama o seu povo, é porque existe uma graça chamada misericórdia ao nosso favor. E o profeta Jeremias ele até fala isso, que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então as misericórdias de Deus elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus elas são novas, para que assim Deus possa nos perdoar, para que assim Deus venha perdoar o seu povo. E isso não só agora no tempo da graça, mas também no Antigo Testamento a gente vê isso. A gente vê o cuidado de Deus querendo fazer o povo voltar para Ele através do cativeiro. A gente vai ver que Deus vai levar o povo do reino do norte, Deus vai permitir os assírios, levarem a Israel, que era o reinado do norte, para cativo, para ser levado a cativo, para que houvesse um arrependimento, para que houvesse um aquebrantamento, para que o povo pudesse voltar-se para Deus. Não foi o caso do reino do norte, é o que a gente vai ver aqui, mas foi o caso do reino do sul, que é Judá. Nós também iremos estudar isso aqui um pouquinho, Então a gente vai ver que Deus permite que os assírios, irmãos, os assírios, eles eram pessoas terríveis, eles tinham estratégias terríveis para assim introduzir o povo assírio, que era um povo idólatra, dentro de Israel, para que pudesse acabar com aquele povo, para que pudesse exterminar os princípios daquele povo. A gente vai ver isso aqui durante essa leitura aqui, e eu vou explicar melhor aos irmãos. Leitura bíblica em classe, que está em 1 Reis, 2 Reis, melhor dizendo, capítulo 17, versículo do 1 ao 14, e depois capítulo 17, versículo 17, 18, 19, 20 e 29. Vamos ler, me acompanhe por favor.
No ano 12º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu o Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo e dava-lhe presentes. Tá? Presta atenção nesse texto que nós estudamos, que lemos aqui. O rei da Síria, ele consegue subir, tá? Salmaneser, que era rei da Síria, ele toma, tá, a Síria. Ele leva cativo algumas pessoas. Quem eram essas pessoas? A gente vai ver aqui. São as pessoas que eram mais inteligentes, os mais íntegros, tá? Você já viu isso aqui em uma outra palavra, que você vai ver que é do reinado do sul, quando eles escolhem lá Sadraque, lembra? Mesaque e Abidnego, que eram homens sábios. Então eles tinham essa estratégia aqui, mas aqui é os assírios, não é os babilônicos. Quem leva o reino do sul para o cativeiro é os babilônicos, mas o reino do norte, quem leva para o cativeiro são os assírios. E eles fizeram com que eles levavam as pessoas que eram mais inteligentes, as pessoas que eram mais, bem-sucedidas assim em sabedoria, que eram mais trabalhavam mais, tinham mais capacidade de trabalhar, e deixavam o povo mais fraquinho. E para não deixar o povo sozinho, o que eles faziam? Eles pegavam um rei, alguém, e instituía esse alguém como rei daquele lugar, que é Israel, que aqui é Samaria. E quem é esse homem que ele institui lá? Oséias. Ele institui, levanta Oséias como rei e deixa Oséias lá para que Oséias pudesse pagar tributo a ele, lá na Síria, tá? Mas Oséias não fica satisfeito com isso. Oséias não aceita, porque é pesado, tá? O castigo é pesado, tá? Os presentes, os atributos que ele tinha que dar. E ele começa a pedir ajuda ao Egito. E ele passa a pagar ao Egito esses tributos. Passa a pedir reforço ao Egito. E o tributo do Egito era um pouco menor do que os assírios. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Olha, ele ficou sabendo por causa de mensageiros que Oséias não estava, dando presentes em ano, como de costume. E ele, ao ficar sabendo disso, ele manda prender Oséias, tá? Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e o cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e a transportou a Israel para a Síria, e fez-lhe habitar em Alá e em Abor, junto ao rio Gaza e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles,
e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai-vos os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei, e os vossos pais que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos e profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Os assírios, eles tinham uma estratégia, como eu comecei aqui a falar, mas eu deixei para concluir agora. A estratégia dos assírios, ao tomar o território inimigo, era essa: levarem as pessoas que eram bem-sucedidas, pessoas que eram, sábias, pessoas que eram boas, e pegarem as pessoas que eram mais das suas cidades, das Sírias, por exemplo, os que eram rejeitados da guerra, a escória da cidade, os piores, os assassinos, os rejeitados da guerra, eles pegavam essas pessoas e colocavam dentro das cidades vizinhas, do povo que eles haviam tomado. Para quê? Para que pudesse acabar com a distinção daquele povo, para que eles não pudessem crescer, se unir e fazer uma rebelião contra o rei e acabar matando ou fazendo uma guerra contra o rei. Então eles introduziam essas pessoas mais lá dentro, para que aquilo ali pudesse se tornar, uma verdadeira cidade de idolatria. Então algo deles tinham que estar lá, e algo de pior. Então olha a estratégia dos assírios: fazer com que eles não pudessem, a se ajuntarem, a se unirem para ganhar força contra ele. Então eles colocavam essas pessoas mais lá dentro, para que assim o povo não pudesse se unir, chegar a um bom entendimento, para que pudessem assim se rebelar contra ele, E fazendo isso, a gente vai ver aqui que não houve o retorno do reinado do norte. Por quê? Porque houve um cruzamento entre esse povo, entre o povo assírios, que eram maus, e entre os que ficaram em Samaria. Eles começaram, a terem relação. Foi da onde surgiu os samaritanos. Então, para quem não sabe, está aqui a origem dos samaritanos, 722 anos antes de Cristo. Então a gente vai ver que daqui que surgem os samaritanos, que lá na frente Jesus vai, Então olha quantos anos eles ficaram,
o Israel, né, Judá, eles ficaram com essa barreira contra esse povo, né, fazendo essa separação, porque eles achavam que os samaritanos, né, não tinham direito, que os samaritanos eram pessoas demais. Mas a gente vai ver que Jesus, né, vai vir lá em João 4, nós também vamos falar isso. Jesus também vai falar outra palavra do bom samaritano também, né? Jesus vai ensinar o mestre da lei, e a gente vai ver também, a gente pode ver isso na Bíblia também, não está aqui, eu estava estudando, que João, o próprio João, o evangelista João, ele vai pregar lá em Samaria, né? E quando ele prega lá, ele está até um pouco: Senhor, o samaritano quer que a gente ore, peça fogo do céu que desça e consuma ele. Senhor, não, João, não faça isso, né? Então João evangeliza Samaria, né? Então a gente vai ver que o evangelho foi apregoado em Samaria para esse povo, que se tornou os samaritanos. E a gente vai ver que a misericórdia de Deus, ela alcança o povo, né? Então, voltando aqui só um pouquinho na verdade prática, a gente vê que Deus sempre adverte seu povo, né, sobre o perigo da idolatria e as suas terríveis consequências, né, irmãos? E a Bíblia vai dizer isso no livro de Isaías, né, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós. Por quê? Porque Deus não se afasta de nós, somos nós que se afastamos de Deus. Você pode ler isso, Isaías 59, pode botar aqui por favor, Isaías 59 versículo 2, Isaías 59 versículo 2, olha o que diz, somente a parte A, Isaías 59, eu vou enquanto, Isaías 59 versículo 2, olha, então deixa eu ler aqui só o objetivo geral e a gente lê esse versículo. O objetivo geral é compreender que as nossas transgressões nos afastam de Deus, tá? Como disse o profeta Isaías, ó: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. Não é entre Deus e vós, porque se fosse entre Deus e nós, ia estar dizendo que Deus que se afasta de nós. Mas o profeta está dizendo, eu observei bem isso em casa, mas o profeta está dizendo assim, ó: mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, as vossas transgressões, né, fazem divisão, separação entre vós e Deus. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não fez o homem para viver longe dele, Ele fez o homem para andar com Ele. A gente vê isso lá no Éden. A gente vê que Adão, ele peca, e Deus não se afasta de Adão. Quem é que se afasta de Deus? É Adão, né? Oh glória, a graça de Deus aqui, irmãos. Então a gente vê que Deus, Ele jamais rejeita o homem, mas o homem, por praticar as suas iniquidades, os seus pecados, o pecado tem esse poder de nos afastar de Deus. O pecado tem esse poder, a iniquidade tem esse poder de fazer essa separação entre você e Deus. Porque a Bíblia diz que Adão, desde lá do início, irmão, em toda a Bíblia você vai ver isso. E até os dias de hoje, o Novo Testamento, isso é neotestamentário, Deus sempre vai atrás. No início foi falado aqui, a gente está sempre falando, Deus sempre vai atrás. Elias foi lá, se esqueceu, achou que não vou fazer mais a obra. Deus foi lá atrás dele. Deus sempre vai atrás dos seus filhos, irmãos. É como o bom pastor, né? Então a gente vê isso, que Adão, ele foge da presença de Deus, mas Deus aparece lá como toda tarde. Adão, procurando Adão, né, irmãos? Então a gente consegue perceber que o amor, a misericórdia de Deus, ela é muito grande para conosco. Claro que não devemos viver uma vida de pecado, não devemos viver uma vida de iniquidade, de transgressão. Precisamos a cada dia nos santificar, nos policiar, né, para estarmos de acordo com a vontade de Deus, né? Mas se você caiu, se você pecou, se você transgrediu,
Não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus virou as costas para você. Não, Deus está aqui de braços abertos a te receber. Deus está com as suas mãos estendidas para segurar na sua e te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, não pense que Deus virou as costas para você, porque Deus te ama. Quem nos afasta de Deus somos nós, e não Deus se afasta de nós. Deus sempre vai estar no mesmo lugar, irmãos. Tem até um louvor que fala isso, né? Que Deus sempre esteve ali, Deus sempre vai estar ali, né? Mas a gente que não vai mais naquele lugar, a gente que não vai mais buscar a Deus, né? A gente que não tem mais tempo para Deus, né? A gente que não dá mais oportunidades para Deus agir na nossa vida, né? Então o pecado tem esse poder de te afastar de Deus. Então cuidado com o pecado, né? O pecado, ele nunca vai começar com, né, um pecado grande. O adversário, ele é astuto, ele sempre começa, né, com nada a ver, e com isso você vai se afastando de Deus, você vai perdendo o temor. Quando você vê, irmãos, você já totalmente já não teme mais a Deus. E dura coisa é para aqueles que não temem a Deus. Então, vamos os objetivos específicos, que são três pontos. O primeiro é destacar as injustiças cometidas por Israel, né? A gente vai ver isso aqui, né? Israel fez várias injustiças. A gente vai ver isso aqui, né? Israel começa a adorar postes ídolos, a levantar altares a Baal, né? Isso era coisa abominável, coisas que Deus havia rejeitado e proibido no povo. E Israel vai fazer coisas que Deus detesta, né? A gente vai ver isso aqui. E o segundo é ressaltar a insistência de Israel no pecado e na idolatria. 3 é salientar o sincretismo em Samaria, tá? O que é sincretismo? Alguém sabe me dizer? Eu não gosto da aula muito dinâmico, não, nesse ponto, nesse culto de quarta. Mas sincretismo, eu estudei isso aqui, né? E eu quero compartilhar com os irmãos. Sincretismo, alguém lembra? Então vou dar um exemplo aqui, vou resumir o máximo. Israel estava fazendo assim, estava misturando vários pensamentos, várias religiões e fazendo um só culto. Por exemplo, é como se fizesse um culto, né? Para a igreja católica vai ser uma missa, tá? Nada contra, tá? Todos têm o seu direito, né? De seguir, de proclamar a sua fé, né? Os católicos, a sua missa, né? A religião Umbanda, né? Proclamando o seu culto, e os cristãos adorando a Deus. Então eles fizeram disso um só culto. Eles pegaram todos os pensamentos, né? Todas as ideias, né? Que estavam neles ali, e eles começaram a adorar aquilo ali. Ou seja, o que o umbandista ele falava, ele dava a sua opinião aqui, e eles faziam ali também. Aqui vai ter um poste ídolo, né? Aí vinha a igreja católica, estou dando um exemplo, tá, irmãos? Levantava aqui uma estátua de Maria. E aqui também estavam os evangélicos que adoravam Jesus, glória a Deus. Então estavam todos juntos, tá? Então o sincretismo, depois você pode pesquisar em casa, né? Eles estavam todos, né, reunidos, mas adorando a vários deuses, adorando a várias postes ídolos. E Deus não se agradou disso. Deus não se agrada disso, porque o nosso Deus, ele tem ciúmes, né? A Bíblia diz que ele está à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores, que adoram a ele em espírito e em verdade.
Então, nosso Deus, ele não divide a sua adoração. Nosso Deus, ele não quer ser adorado de outra maneira senão, né, pela sua vontade, pela sua palavra, né? E isso está escrito aqui. Nós temos esse manual, né, para nos ensinar. Então, introdução, o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado de Osés, o reinado do rei Osés. Nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Aqui eu aprendo uma coisa também muito interessante. Qual é? Que nem toda prosperidade e crescimento é sinal da aprovação de Deus. Eu já falei isso aqui, né? Tem até um louvor que agora Deus trouxe à minha memória, é agora mesmo, de Samuel Mariano, né, pastor? Grande homem de Deus, que ele achava que estava tudo dando certo, e o povo comprando CD, e o povo, né, a igreja enchendo, a igreja... Então ele achava que estava dando certo. Mas nem tudo que está dando certo é sinal que Deus está no negócio, irmão. Nem tudo que está dando certo é sinal da aprovação de Deus. Precisamos rever nossos conceitos. Precisamos atentar bem para nossas atitudes, né? Nem tudo, né? Como tem um ditado aí, que brilha é ouro. E nem todas as atitudes, nem todas as prosperidades é sinal da aprovação de Deus. É sinal que Deus está gostando. Nossa, não, está dando certo, né? Quantas são, irmãos? Abre um parênteses aqui para a gente agora, como eu falei, eu gosto de sempre compartilhar e fazer conforme Deus ele vai me dando. Quantas igrejas, irmãos, têm aderido hoje atitudes, né? Aderido modas para que haja o que? Um crescimento, uma prosperidade nas igrejas, e começa a fugir das suas origens, começa a fugir, né, dos propósitos, daquilo que Deus já estabeleceu e deixou escrito, de origem, né? Então, o que é que as igrejas estão fazendo? As igrejas estão fazendo campanha, as igrejas estão pintando a igreja de preto. Nada contra, irmão, nada contra, mas eu vejo muito isso, um indo porque o outro está indo, é o famoso jargão. Então acha que aquilo ali é sinal da aprovação. Presta bem atenção, não estou dizendo que Deus está rejeitando isso, eu estou dando um exemplo, porque eu vejo muitas pessoas, né, que vão atrás de outros. Por quê? Porque está havendo crescimento, e nós estamos falando disso. Nem todo crescimento é sinal da aprovação de Deus. Então não se deixe levar pelas grandes popularidades, pelas grandes prosperidades. Cuidado, irmãos, porque nisso a gente pode pecar, e pecar feio, ir por caminhos que Deus está rejeitando, ir por caminhos que Deus não está aprovando. Foi o caso de Israel aqui em Samaria. Nessa época aqui, como a gente viu aqui, nessa época, a Síria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlava várias nações, inclusive Israel, como eu falava, que quem estava lá era quem? Osés, que pagava tributo para o rei da Síria, né? Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Foi aonde Deus ele entra com a sua justiça, né? Então vamos lá. Primeiro ponto: Samaria cercada pelo rei da Síria, tá?
primeiro ponto diz Israel sob o reinado de Jeroboão. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e conquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Abaixa só um pouquinho fundo, por favor. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esse resultado foram alcançados através da corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo, tá? Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. Então olha, tá? Aonde levou essa falsa prosperidade? Levou a eles a não retornarem do cativeiro. Levou eles a não retornarem do propósito que Deus havia estabelecido para eles. Porque o propósito do cativeiro era o que? Arrependimento, quebrantamento. Era trazer o povo de volta a Deus. Mas por eles se acostumar com aquela ali, com aquela falsa prosperidade, né? Com aquelas atitudes ali que desagradavam a Deus, fez com que eles não retornassem ao propósito que Deus havia estabelecido para que eles pudessem viver, né? Então, irmãos, é dura coisa isso, e a gente vai ver isso, o profeta Oséias advertindo eles, né? A gente vai ver que o profeta Oséias ali sofreu na pele o que Deus estava sentindo, né? Naquele período, naquele momento, né? O que aquele povo estava passando, né? Era a mesma coisa que Deus estava vivendo naquele momento, né? E a gente vai ver um pouquinho disso aqui. 2, a traição do rei Oséias, né? O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, era chamado de vassalo, né? O rei que ficava lá e pagava tributos a ele, então era chamado de vassalo. O traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino, enfurecido e soberano, mandou prender Oséias. Marchou com os seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequência deportação. Então, a gente viu que Oséias cometeu, né? Não quis pagar tributos, né? Eu falei disso aqui, ao rei, né? Salmaneser. Ele ficou sabendo que Oséias estava pegando, né, ajuda do rei do Egito e manda prender Oséias. 3, o aumento da riqueza, a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados, né? E permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias, tá? Então isso aqui, irmãos, também me chamou a atenção. Isso aqui é uma coisa que a igreja que eu falo é nós. A igreja não é o pastor e a pastora só. A igreja somos nós. Por quê? Porque eles estavam vendo que os ímpios, os mau caráter, eles estavam judiando dos justos. Aqueles que tinham mais condições, eles eram mais privilegiados. E os que não tinham,
eles sofriam essa palavra aqui, vilipendiados, né? Ou seja, eles eram esquecidos, irmãos. E isso aqui fez com que o profeta Amós e Osés se posicionasse. E é isso que hoje em dia eu vejo muitas pessoas cobrarem das igrejas, cobrarem dos pastores. Mas Deus quer um posicionamento nosso. Deus quer um posicionamento meu e seu, não só de um líder. Deus quer um posicionamento de todos nós. É o que todo servo de Deus ele precisa fazer. Por quê? Porque é o que a gente vive hoje, irmãos. É fácil a gente falar assim, não, vamos colocar um evangélico para que, vamos votar num presidente evangélico para que ele proteja a igreja. Irmão, quem protege a igreja é Jesus. Quem protege a igreja e quem protege os servos de Deus é o Senhor. A Bíblia diz que não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É claro, irmãos, que eu vou dar preferência aos irmãos da fé. Mas eu não posso colocar a minha total confiança e deixar de fazer a minha parte querendo cobrar deles. Não, quem tem que fazer isso é o presidente. O presidente tem que fazer. O pastor tem que fazer. Mas a igreja tem que fazer. Irmãos, nós podemos fazer. Porque a Bíblia diz que a fé de um justo, ela pode muito sobre seus efeitos. A oração. A fé, ela move montanhas. Então, quando a igreja ela está unida, quando a igreja se posiciona, irmãos, as portas do inferno, como diz a palavra, ela não prevalece. Então é fácil demais, irmãos, a gente querer apontar, a gente querer julgar, a gente querer cobrar. Só que a Bíblia fala, irmãos, que o ímpio, ele não permanece por muito tempo sob o justo. Logo o Senhor entra e toma a sua causa. Abre aí em Salmo 9, versículo 18. Põe aqui para a gente, por favor. Deus, irmãos, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele ama os seus filhos. E Ele vê as injustiças que os seus servos passam. E quem cobra, irmãos, quem vai cobrar todas as injustiças que hoje você está vivendo é o Senhor. E se você se posicionar diante de Deus, irmão, se você se colocar na posição, se você se colocar na brecha, tenha certeza que Deus vai intervir nessa causa. Tenha certeza que Deus vai tomar a frente. Deus vai tomar a guerra. Lembra daquele homem chamado Saulo, que se tornou um grande apóstolo? A Bíblia diz que ele pega cartas, irmãos, para ir perseguir a igreja, para ir contra a igreja. E, irmão, eu fico vendo, tem gente com medo. Fulano não pode assumir a presidência, porque se assumir, a igreja vai sofrer. Irmão, ai daquele que se levantar contra a igreja. Nós servimos um Deus vivo. Para de confiar no homem. Para de pôr as suas esperanças naquele que não pode fazer, naquele que não pode. A Bíblia diz que quando Saulo ainda respirava ameaça a caminho de Damasco, com cartas de autorização para perseguir, para maltratar quem estivesse profanando a fé de Cristo Jesus, quem estivesse anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, ele ia matar. Mas a Bíblia diz que a caminho de Damasco, um resplendor de glória os cerca e diz: Saulo, Saulo,
porque tu me persegues. Irmãos, Deus toma a sua briga, Deus entra na sua causa quando você é injustiçado e injustiçada. Quando você está fazendo a vontade de Deus, irmãos, se o diabo se levantar, se alguma injustiça vier para você no trabalho, na sua casa, na igreja, no seu ministério, na escola, aonde for, irmãos, saiba que Deus toma e sente as suas dores. A Bíblia diz que Saulo cai do cavalo e diz: quem és tu, Senhor? E aquela voz fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo a igreja, os irmãos. Mas automaticamente quem mexe comigo, quem mexe com você, quem mexe com a igreja de Cristo, está mexendo com Deus Todo-Poderoso, está mexendo com Deus de Israel. Então, irmãos, não debata, não queira brigar aqui na terra, porque o seu Deus está vendo. Salmo, olha o que diz, Salmo 9,18, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Ou seja, a sua durabilidade tem tempo, o seu tempo de prova, de ser injustiçado tem tempo. Deus irá entrar na frente, Deus irá tomar a causa, Deus irá intervir nas injustiças que o servo de Deus passa, que os pobres passam, que os necessitados passam. Então, irmãos, Deus vai cobrar. Não é eu, não é você, não sou eu que estou falando, é a palavra. Deus vai cobrar daqueles que hoje, vivem vidas aí que a gente sabe, não faz nada pelo povo que está precisando, não faz nada para os necessitados, Então, todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas, com pesadas advertências ao arrependimento e apelo à misericórdia e o amor de Deus, O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava aos ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus, que eu falei, ao mesmo tempo eles faziam várias adorações. Foi por isso que o profeta Amós advertiu que obstinada nação contra tanta severidade, Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com os outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-os contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Aleluia. Irmãos? Então, a gente vê aqui que o profeta Amós, ele se posiciona também, Osés também se posiciona. Osés vai sentir na pele ainda, o que Deus estava sentindo, A gente vê também que Amós também adverte o povo, Osés, Amós repreende o povo, cobra do povo um posicionamento, e ele mesmo também se posiciona. Então, é o que nós precisamos fazer, não só cobrar dos domésticos da fé, não, fulano que vai brigar pela lei, fulano que vai fazer, fulano que vai fazer, não, irmãos, a oração de um justo, ela pode muito sobre seus efeitos, Então, quando o justo ele se posiciona, ele se coloca diante de Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus ele faz o sol parar, a Bíblia diz que Deus ele faz a noite, o dia virar noite. Irmãos, Deus ele é Deus, e se você tiver fé, você vai dizer esse monte, ergue-te para lá, e tal coisa vai acontecer.
Então, 2, os pecados do povo e a sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o reino se inclinou mais intensamente, o reino do norte se inclinou mais intensamente à idolatria do que o reino do sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Voltando um pouquinho, na lição 1 e 2 nós estudamos sobre a divisão dos reinos. Lembra? Reino do norte, quantos reis reinaram? Quem lembra? Dezenove reis reinaram no reinado do norte, né? E a Bíblia diz Israel, isso, reinado do norte, Israel, Samaria, reinado do sul, Judá, né? O reinado do norte, todos os reinos, né? Começando com Roboão, depois Jeroboão, lembra? Aqueles que se levantaram e se rebelaram contra Salomão, né? Eles vieram fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os reinos do reinado do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Lembra que o missionário Breno, ele fez até uma ilustração aqui, colocou aqui reino do norte, reino do sul, né? Os reis que foram 20 do sul, reinado do sul, foram 20, né? Alguns fizeram o que era mal, né? Já outros fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Exemplo, Josafá e outros tantos mais, né? Tá aí, né? Então houve essa divisão, Roboão, Jeroboão e tal, né? Então houve alguns reis, né, do reinado do sul que fez o que era bom aos olhos do Senhor, e por isso Deus assim o guardou mais. Mas o reinado do norte não. Eles foram aqui, a gente viu aqui que eles foram dezenas de anos antes para o cativeiro. Como eu falei, o cativeiro assírio. Judá também foi, porque Judá depois também começou a fazer o que era mal. Então, o castigo de Deus era cativeiro, né? Mas reinado do norte foi muito antes, né? Foi muito antes para o cativeiro, mas eles não retornaram, né? Se tornaram o povo samaritano, que mais na frente vai ser evangelizado por Deus, porque Deus não vai deixar ninguém de fora. O propósito de Deus é fazer com que todos venham ouvir a palavra de Deus, né? E o próprio Jesus veio aqui na terra e quebrou isso, né? Ele pregou para a mulher samaritana. Os samaritanos tinham até, né, o anseio do Messias. Nossa, nós vamos ver o Messias, e o Senhor fala para a mulher: sou eu mesmo que falo contigo. Oh, glória, estou sentindo a graça de Deus aqui. Então a gente vê, né, que Deus assim leva o povo ao cativeiro, para que o povo pudesse assim retornar. Porém, eles não retornaram. O reinado do norte não retornou ao cativeiro, mas diferente do sul, tá? Então, apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filho com ela. Oséias capítulo 1, né? Essa prostituta representaria a nação de Israel. Quem não sabe aqui da história de Oséias, né, irmão? Quem não sabe, depois lê lá, não dá tempo de a gente falar muito, né? A hora já está avançada, mas a gente vê que Oséias, né, ele casa com uma prostituta. E Deus fala para ele assim: olha, Oséias, ela não pode deixar de ser prostituta. Ele era profeta, irmão. Ele era profeta, né? E o certo, ele não poderia se casar com uma prostituta. Mas era Deus mostrando a sua fidelidade. Era Deus mostrando: olha, mesmo com esse povo aí, né, que não merece, que não é digno, eu ainda amo eles. E é isso que você vai fazer, Oséias. Você vai brigar pela sua esposa. Você vai, isso, uma simbologia. Você vai brigar, você vai pagar pela sua esposa. Era Deus fazendo o profeta sentir na pele o que Deus estava sentindo.
Uma noite tinha relação com Osés e outra noite tinha relação com outros homens. Era o que o povo de Deus estava fazendo. Ora adorava a Deus, outra hora adorava outros deuses. Deus faz o profeta sentir na pele o que Deus estava sentindo. Sim, é verdade, né? Então existe isso, né? Pessoas que cochiam em dois pensamentos. Esse não é, né, o propósito de Deus para ninguém. Deus não quer, Deus abomina essas coisas, né? Vamos lá então. 2. Outras causas do cativeiro. Pecados relacionados à exportação, à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas, né? Percebe que tais iniquidades são colocadas de pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas transgressões. Eu falei sobre isso aqui, né? Então os profetas, eles aqui se posicionaram, eles deram um brado, né? Eles deram um brado de justiça, pedindo justiça a Deus, tá? Vamos pular para o 3 por causa da hora. Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era com que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar nacionalidade para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gentes fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto os deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. E por isso que lemos o Evangelho de João, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Como eu falei, a gente vai ver aqui agora, já para fechar, a gente vai ver que Jesus vai se deparar com a mulher samaritana, né? Apesar de eles terem, né, essa desavença, ou seja, 722 anos aproximadamente, né? Mas aqui é bem próximo mesmo a isso, 722, né? Anos que aconteceu esse cativeiro antes de Cristo, né? Ou seja, depois de quase 1000 anos, irmãos, esse povo ainda vivia assim, né? Em birra com os samaritanos. Eles não se dava por causa disso, né? Por causa do sincretismo, porque Israel ali, que é a capital de Samaria, né? Eles permite, né, com que houvesse a adoração de outros deuses, né? E já a parte de Judá já abominou isso. Então eles começaram, né, a fazer a separação disso. Já não se dava. Até que Jesus uma vez, né, ele manda seus discípulos ir comprar alimento, João 4, ele manda seus discípulos ir comprar alimento, ele vai no poço, chega lá, a gente vê que uma mulher está bebendo água, está apanhando água. Ele pede de beber aquela mulher, e aquela mulher fala: como pode, sendo tu judeu, pede a mim de beber que sou samaritano? Então Jesus já sabia que havia essa rincha, Jesus já sabia que havia, né, essa separação entre eles. E Jesus veio então, né, para ovacionar, né, para que pudesse o que eles, né, se tornarem um só povo, porque não era o propósito de Deus dividir. O propósito de Deus era fazer com que o povo viesse, né, a ser um só povo, adorar o único Deus. E a gente vê também na palavra do bom samaritano, né, que Jesus encontra com um líder religioso, né, e ele começa a contar a palavra do bom samaritano, né, dizendo: um homem estava caído, Lucas 10, né,
um homem estava caído, passou um levita, passou um sacerdote. Ninguém deu bola para aquele homem, mas passou um bom samaritano. Aí Jesus fala para ele: de quem eu devo usar misericórdia? Aí aquele homem fala: de quem se compadeceu. Jesus: pois bem, por que vocês não podem fazer o mesmo com o samaritano? Né? Então Jesus veio para ovacionar isso. Jesus veio para unir isso. Então esse foi o propósito de Deus, né? Então que nós também, irmãos, não venhamos a fazer separação de ninguém. Se aqueles ainda não conhecem Jesus, se adoram outros deuses, se você tem um vizinho, se você tem um amigo, se você tem um parente que ainda não conheceu a Cristo, né, se ainda não aceitou o Senhor Jesus, não critique a sua religião. Não faça acepção de pessoas, porque esse não é o propósito de Deus, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então Deus tem um propósito, né, de salvar todos. Deus veio para ovacionar. Então hoje nós aprendemos um pouco isso, a origem do samaritano, e também a gente viu Jesus ovacionando isso, né? Então a conclusão é: Deus permite o cativeiro para restaurar, né? Precisamos estar atentos aos chamados de Deus, tá bom, irmãos? Então esse é o propósito, essa é a conclusão. Deus permite o cativeiro para a restauração do povo, né? E nós também precisamos estar atento, tá, aos chamados de Deus, porque Deus, né, ele repreende, Deus ele chama a atenção, Deus ele adverte. Então se a gente não estiver atento aos chamados, às repreensões de Deus, nós vamos fazer com o que Israel fez, levar uma vida errada achando que Deus está aprovando. Então vamos atentar para isso. Amém, irmãos? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar por esse estudo, já vou retornar o microfone ao pastor. Pois não? Então, hoje o cativeiro ele pode ser levado a uma porta fechada, a uma enfermidade, né, a dificuldade, né, ao isolamento de amigos, de pessoas, e fazer com que a pessoa venha voltar o seu pensamento totalmente a Deus, a lembrar somente do Senhor, entendeu? Amém? Então não houve esperança, como o irmão falou, para o reino do norte. Para o reino do sul houve resultado, tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, e a gente falou um pouquinho disso aqui. A gente vai ver que homens que foram levados no reinado do sul, né, como a gente viu, Misael, Ananias, Azarias, né, que receberam os nomes lá, né? Deus ali